Boa noite a todos. Boa noite. Vamos conversar um pouco sobre Jesus, né? Vamos procurar entender por que Deus escolheu Jesus. Qual o objetivo de Deus? Qual a ideia que Ele teve? E por que para nós? O que nós temos que Jesus precisa nos ensinar até hoje? Quando se escolhe um modelo, tem-se o hábito de fazer todos os tipos de teste para saber se aquela peça ou aquele modelo é adequado para a função que ele está sendo criado. Então, se você pegar um carro, é feito todos os tipos de testes em todas as peças até achar o modelo ideal. Dentre todos os espíritos do universo, Deus escolheu Jesus como modelo e guia para nós, porque ele era o modelo ideal. E isso tem uma questão que nós vamos conversar também. E vamos falar também sobre a obediência de Jesus com aquilo que Deus pediu para ele realizar na terra. E ele em todos os momentos diz: tudo que eu faço e falo foi meu Pai que me passou exatamente como eu estou fazendo. E essa obediência é uma das coisas que Jesus veio ensinar a nós. Tanto que no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo ele diz: não pensem que eu vim destruir a lei, nem os profetas, eu vim cumprir. E o céu e a terra não passarão enquanto tudo que estiver na lei não seja obedecido por nós. E não vai ficar nem um tio nem um ponto. Precisamos aprender essa obediência. Em toda a obra de Jesus, ele demonstra essa obediência àquilo que Deus pediu para ele realizar. E nós vamos conversar sobre alguns casos. E exatamente porque nós somos os revoltados contra Deus, contra o amor, contra a bondade, contra o perdão. Nós temos uma revolta imensa contra aquilo que tudo que é um bem. Nós sempre queremos que os acontecimentos da vida sejam como nós pensamos, como nós queremos. E desqualificamos as leis. Dentre delas, a maior de todas, que é a lei de amor. Quando a gente quer que algum irmão faça exatamente o que a gente quer, nós não pensamos no amor. Nós só queremos que ele realize a tarefa que nós achamos que ele tem que fazer. Isso é uma revolta contra Deus. Até mesmo porque não existe amor sem liberdade. E não existe liberdade sem amor. Tanto que a primeira coisa que Deus nos deu foi liberdade. Porque Ele nos amou tanto que nos tornou livres. Mas até hoje não sabemos usar essa liberdade. Usamos em função do egoísmo, do orgulho e das vaidades. Não usamos para evoluir. A nossa inteligência não trabalha dentro dos aspectos morais. Ela trabalha sempre em todos os outros aspectos. Mas em qualquer atividade que a gente tem, a gente não pensa qual o comportamento que eu preciso ter para ser moralmente melhor. Nós simplesmente queremos que as coisas aconteçam. Mas a função de todas essas coisas que realizamos aqui é a nossa evolução moral. E foi isso que Jesus veio nos ensinar. Então, num gesto de amor de Deus e altruísmo, contrário ao nosso egoísmo, Deus mandou Jesus dos mais altos níveis superiores, um espírito puro, para nos ensinar. E ele se inseriu perfeitamente dentro dessa missão
e nos ensinou a realizar todas essas tarefas, exemplificando como fazer. Esta é a obra de Jesus, nos ensinar a nos redimir de todas as formas de orgulho e egoísmo e nos tornarmos seres humildes e caridosos, amando ao próximo mais do que a nós mesmos. Jesus podia até nos falar: olha, fazei como eu estou fazendo, porque eu já passei por tudo que vocês passaram, eu já vivi todos os momentos que vocês viveram, eu conheço as dificuldades e as dores que vocês estão passando, porque as já vivi. E através do meu esforço, eu consegui a minha evolução. Todos nós também podemos conseguir. Essa é a grande obra de Cristo. E por isso que ele foi escolhido, porque ele já tinha feito toda essa trajetória. Então ele tinha uma empatia conosco, sabedor de todas as formas de dificuldades e de resistências que a gente cria dentro do processo evolutivo. E essa obediência é a única forma de eliminar a revolta que nós trazemos. O que elimina a revolta é a obediência à lei de Deus. Enquanto não aprendermos e não nos educarmos a obedecer à lei de Deus, nós não vamos evoluir. E veja, isso é uma escolha que todos nós estamos fazendo. De evoluir ou de não evoluir. O universo, através das suas leis, ele vai agir após nós usarmos a liberdade para escolher, não antes. Então, em qualquer momento da vida, eu escolho me irritar, a partir dessa irritação a lei vai agir. Mas não antes da gente escolher. Porque somos livres para escolher. Mas não vamos esquecer que somos responsáveis por todas as escolhas que nós fazemos. E todas elas têm consequências. Então, se a gente baseasse nesse pensamento que é real, todos os nossos sofrimentos é das nossas escolhas. Todas as nossas dores são das nossas escolhas. Tudo aquilo que nós estamos privados são das nossas escolhas. Não é de Deus. Deus, através do seu amor, da sua bondade e da sua misericórdia, escolhe a melhor possibilidade e probabilidade de nós sofrermos menos e evoluirmos, nos dando a oportunidade, a partir da lei de causa e efeito e da lei de sincronicidade, sincronizando todos os atos da nossa vida, oferecendo a melhor oportunidade de evolução a partir dos conteúdos orgulhosos e egoístas que nós estamos vivenciando. É um ato de amor de Deus para conosco. E todos os dias nós temos essas oportunidades. Todos os dias. Mas escolhemos não olhar para elas. A revolta nos domina. De novo, queremos que todas as coisas sejam como nós queremos. Na hora que a gente quer, no dia que a gente quer, no momento que a gente quer. Ainda não conseguimos entender que essa pressa, esse imediatismo, essa correria é que faz a gente errar. Quem está com pressa, quem está impaciente, quem está irritado,
Quem é imediatista, ele não pensa em outra coisa. A mente dele fica presa naquilo que ele quer. E isso chama-se contração da consciência. A consciência fica presa em um único tipo de pensamento. Por isso que diz que nós somos os ignorantes do universo. Porque estamos presos a uma quantidade muito pequena de pensamentos. É o que a revolta faz. A revolta nos faz trabalhar sempre dentro dos mesmos conteúdos mentais. E ela gera o erro, que gera a dor, que nos mantém em encarnações, para que possamos passar por experiências, e a própria experiência vai nos trazer um conhecimento, seja por livre escolha ou seja através da dor e do sofrimento, de que esse comportamento eu não quero mais fazer. Por isso nós fazemos a evolução por saturação à dor. Infelizmente é uma verdade. Depois de tanto sofrer, a gente escolhe, isso eu não quero fazer mais. Mas existe outra forma, que é nós pensarmos todos os dias e raciocinarmos dentro da experiência. O que essa experiência está me trazendo de conhecimento? O que é que esse conflito com o meu marido, com o trabalhador, no trânsito, está dizendo de mim mesmo? Onde é que eu estou moralmente errado nessa história? E se eu estou moralmente equivocado, existe um processo de redenção, existe um processo evolutivo. Olha, eu estou discutindo no trânsito porque eu sou impaciente e intolerante. Bom, o que eu preciso fazer? Eu preciso me tornar num ser paciente e tolerante e bondoso. Assim se faz o processo evolutivo. Quando a gente escolhe entender essas coisas e fazer movimentos sempre para o polo positivo. E isso que Jesus nos ensinou. Uma obediência total. Veja, a passagem de Jesus com Pilatos, por exemplo. E Pilatos diz para Jesus: não sabe que eu posso te crucificar? E Jesus olha para ele e diz: olha, não tens poder sobre mim que não foi dado pelo céu. O que Jesus está dizendo? Olha, eu estou aqui em obediência a Deus. O que Deus determinar, tá bom. Se Deus determinar que eu seja crucificado, serei crucificado. É uma escolha dentro da experiência de redenção que Jesus nos ensina. Por muito menos a gente se revolta, gente. Por muito menos nós nos desequilibramos de uma forma tão grande. Não conseguimos raciocinar. O que elimina a ignorância é o conhecimento. E o que elimina a revolta é a obediência. Se você não tem revolta nem ignorância, você não tem erro, você não tem dor. Por isso que eu disse, a dor é uma escolha nossa. Os sofrimentos são uma escolha nossa, e só nossa. E o processo ele é individual. A culpa não é do outro, nunca foi e nunca será. É individual. O que é o espírito? É uma unidade, que é uma totalidade, que é uma individualidade, que é um Deus. Dentro do seu universo, ele é um Deus, ele é soberano. Então, ninguém pode me ferir se eu não quiser. Foi o que Jesus disse para Pilatos: olha, pode fazer nada contra mim. Mas se Deus assim determinar, eu aceito. Ninguém pode nos ferir se nós não quisermos.
Ninguém pode nos magoar se nós não quisermos. Ninguém. E Jesus deixou claro isso quando falou: ofereça outra face. Ofereça outra face. A face da impaciência é a paciência. A face da maldade é a bondade. A face do mal é o bem. E só tem uma forma de eliminar o mal em nós, é praticando o bem. E isso Jesus nos oportuniza todos os dias. Todos os dias alguém vai fazer algo que a gente não goste. Mas é para a gente fazer o bem. Não é para praticar o mal. É para a gente se redimir do mal e evoluir a partir daquela experiência. Por isso, a melhor situação para todos nós é nos tornar seres conscientes dessas coisas. É procurarmos estudar todas essas coisas, para que quando os acontecimentos da vida nos peguem, nós saibamos qual direção nós vamos dar. Que não seja instintiva, que não seja aquilo que eu já fiz e não deu certo, porque me trouxe para o sofrimento. Mas eu continuo repetindo. Se os irmãos observarem quantas coisas nós fazemos que dá errado e nós continuamos fazendo. E nós já sabemos que não vai dar certo. Porque aquilo domina a gente. A ponto de nós não termos força para dizer não. E dizer, olha, eu vou dar outra direção. Esse sentimento eu não quero mais. E tudo isso Jesus nos ensinou. Veja, vamos analisar a entrada de Jesus em Jerusalém. Entrou lá no seu burrinho. E o povo todo gritando. E ele continuou. E tinha multidões e multidões berrando por ele. E ele chegou na escadaria do templo e subiu. E o povo todo lá embaixo. E ele, do cima, ele olhava. Em todos os lugares tinham gente. Gritando por ele. Exaltando ele. Vós é o nosso rei. Hosana. És o enviado. E Jesus em silêncio olhava tudo aquilo. E ele olhou para cima. E ele tinha uma escolha a fazer. Naquele momento ele precisava usar a liberdade dele. Entre o passado, que era o povo gritando, que é a matéria, que são os egoístas, os orgulhosos, os poderosos, querendo que ele se tornasse rei. E ele tinha o futuro, o reino de Deus. Espiritualizar-se mais. E ele escolheu o reino de Deus. Estamos vivendo esse momento todos os dias da nossa vida. Todos os dias temos que fazer a escolha entre repetir o comportamento do passado ou realizar o comportamento do futuro. E o Evangelho é muito claro quando ele diz: trabalhe hoje para ter uma vida futura melhor, seja ela espiritual ou seja a próxima encarnação. Que não tenha mais dores, que não tenha sofrimento, que você encontre a paz dentro de você, o equilíbrio, e o amor seja uma extensão sua. Todos os dias nós estamos fazendo essa escolha. Entre espírito e matéria, entre orgulho e humildade, entre egoísmo e caridade, entre o bem e o mal, entre amar e não amar. Até conosco mesmo, com os nossos pensamentos. Estamos fazendo uma escolha. Pensar o mal, pensar aquilo que não devemos, ou encher os nossos pensamentos de coisas boas, ou pensar em como queremos ser na vida futura,
Ou vermos em nós as imperfeições morais e pensarmos em transformar essas imperfeições morais em virtudes divinas. Esse é um trabalho só, com os nossos pensamentos. E depois a vida, através das suas leis, vão nos dar a oportunidade da prática do novo, daquilo que vamos querer ser na vida futura. E Jesus nos exemplificou, ele escolheu o espírito, não a matéria. Ele escolheu se desapegar e não viver apegado, preso a ideias que só trazem sofrimentos. Ele escolheu o novo. Ele escolheu a vida. Quais escolhas estamos fazendo? E, de novo, o processo é individual. Não adianta culpar ninguém. Está na hora de nós assumirmos responsabilidades sérias dentro do nosso processo evolutivo, do qual é individual, do qual nós vamos ser responsabilizados e do qual, quando desencarnarmos, não vamos poder culpar ninguém. Porque, além de tudo, estamos tendo informação. Como diz, melhor não saber. Porque se sabe, a responsabilidade é maior. Está na hora da gente fazer as transformações necessárias. Está na hora da gente seguir o Mestre, mas de verdade, sem desculpas, sem acomodações, assumindo de verdade a responsabilidade dentro do processo evolutivo, daquilo que nós somos, daquilo que nós queremos ser, e realizar isso em nós. Se nós usarmos a nossa vontade, e o Evangelho, em todos os momentos, ele diz, se usar a vontade firme, você consegue o que quiser. E tem lá, capítulo A Beneficência, São Vicente de Paulo. Não precisa de nada, da vontade e de Deus, que já está dentro de nós. Pode conseguir o que quiser. Por isso que não há desculpas para não realizarmos as transformações que precisamos realizar. Precisamos ter um pensamento sempre de gratidão. Gratidão a Deus por todas as oportunidades que Ele nos dá. Gratidão a Deus pela sua justiça não ser punitiva, mas ser uma justiça de misericórdia, de bondade, de paciência, que escolhe sempre as melhores condições para que todos nós possamos realizar o trabalho que devemos trabalhar. Precisamos todos os dias ter esse sentimento de gratidão com a nossa família, porque ela nos dá toda a oportunidade de nós evoluirmos. É ali que se encontra o nosso passado. É ali que nós precisamos deixar que o amor envolva o nosso coração, para que possamos espargir o amor a todos os nossos irmãos da nossa família e ser grato a eles por estarem conosco nessa jornada, por nos darmos oportunidades de praticar o bem a todos os momentos. Eu não gosto de fulano. Seja grato a fulano, porque ele está te dando a oportunidade de você aprender a amar aquilo que você não ama. E se você não ama aquilo que você não gosta, não há evolução. A evolução acontece quando a gente faz o que a gente não quer fazer, quando a gente gosta de quem a gente não gosta. Aí é a evolução. Fazer o que a gente quer, o que a gente gosta, o que a gente dá felicidade, não tem evolução.
lembrar aos irmãos que nós não temos inimigos. Os nossos inimigos são o orgulho e o egoísmo que estão dentro de nós. Nós não temos outro inimigo. Para todas as outras coisas, Jesus nos ensinou o perdão e a misericórdia. Precisamos nos perdoar. Por não gostarmos de alguém. Precisamos nos perdoar. Por não termos misericórdia com as dificuldades dos outros. Por sermos cobradores tão enérgicos das imperfeições alheias. Mas nós nem nos perdoamos, por isso que somos enérgicos como os outros. Porque somos conosco mesmo. Porque o perdão não faz parte da nossa mente, da nossa consciência, nem do nosso coração. Porque se nós nos perdoarmos, nós perdoamos qualquer pessoa. O orgulho é que se ofende. Se você está ofendido com alguém, não é você, é o orgulho que você carrega. Elimine o orgulho, que você vai encontrar paz. Precisamos nesse Natal fazer como Jesus, que tem aquele diálogo tão maravilhoso com Nicodemos, onde ele diz: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, e amaram as trevas porque suas obras são más. Mas aqueles que amam a verdade vêm para a luz, para que todos vejam que suas obras são realizadas por intermédio de Deus, e é de Deus que tudo emana, não é de nós. O orgulho é que diz que somos bons, que somos melhores, que nós fazemos, que nós realizamos. Não é. Precisamos deixar que esse amor que emana de Deus venha para nós e nós possamos espargir para todos os lugares, para todas as pessoas. Não é que a gente ame as coisas, não. O amor vai fazer todas as nossas atividades do dia através de nós. E todos nós podemos fazer isso. Não se achem menos, porque Deus nos capacitou. Tudo que nós precisamos está dentro de nós. É só nós querermos, é só nós buscarmos, é só pedirmos ajuda para Jesus, para os nossos anjos da guarda. Deixem o amor fazer parte de vocês. Deixem o amor fazer todas as suas atividades do dia. Façam refeições e deixem que o amor faça a refeição. Vá trabalhar e deixe que o amor execute todos os trabalhos através de você. Doem. O amor foi feito para ser doado. O egoísta quer guardar, quer receber. Por isso que ninguém ama o egoísta. Porque por lei de afinidade ele vai para um lugar onde tem mais egoísta. Se a gente se corresponde com o amor se corresponde com a gente. Quanto mais amor a gente der, mais amor iremos receber. Mais paz teremos. Mais alegria. Só existe alegria real e verdadeira, eterna, no amor. Só existe felicidade no amor. Só existe saúde no amor. Só existe abundância no amor. Por que não amarmos? Vamos nos entregar a esse amor de Deus que já está em nós. E vamos permitir que Ele venha à superfície
e nós possamos irradiar a todos. Tenham um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e que as bênçãos de Jesus estejam no lar de todos vocês.